Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Direito ao Ponto. Hoje a gente está aqui com a convidada ilustre, viu? Doutora Gabriela Reis, tem cadeira cativa aqui no Direito ao Ponto. Ela é especialista em Direito da Família e também presidente da Comissão de Direito da Família da OAB de Juazeiro. O tema hoje, claro, envolve família, por isso que ela está aqui, né? A gente procura os especialistas para falar do assunto com mais propriedade. E a gente vai falar hoje de divórcio extrajudicial. Algo que é pouco divulgado, pouco comentado. Acredito que a maioria das pessoas não sabe o que é divórcio extrajudicial. Todo mundo sabe o que é divórcio, né? Todo mundo sabe que vai para a justiça, tem aquela brigaiada. Às vezes não. Que demora. Isso, exatamente. Mas aí a gente tem essa outra modalidade de divórcio, que é o extrajudicial, e você vai entender tudo agora com a doutora Gabriela Reis. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar de volta. E sou suspeita para falar. Mas é a melhor parte do direito, é direito de família. E como você bem falou, Celane, muita gente não sabe que existe a possibilidade de se realizar o divórcio de uma forma que não acesse o judiciário. A gente sabe que o judiciário está abarrotado, a gente sabe da demora do judiciário, e era interessante que todo mundo soubesse, então, dessa possibilidade de resolver o seu divórcio de forma extrajudicial. E onde é que se resolve isso, pelo amor de Deus, Gabriela? O divórcio extrajudicial, ele é realizado no tabelionato de notas, tá? É importante a gente ter essa clareza em relação a isso, que é um local respaldado. Também não virou circo, não, né? Fazendo de qualquer jeito, não. Tem um local adequado, mas não é o judiciário. E só por não ser o judiciário, a gente já consegue torná-lo muito mais célere. Ou seja, é mais rápido, mas também as pessoas precisam estar em maior entendimento, não é, doutora? Para que esse divórcio extrajudicial aconteça? Eu vou até lhe corrigir, não é em maior entendimento, não, é em total. Quando a gente tem qualquer rusgazinha, já não consegue se fazer um divórcio extrajudicial. Então, nem tudo são flores, né? A gente tem a possibilidade de realizá-lo de forma muito mais rápida, muito mais veloz, com menos sofrimento, mas tem que estar em total entendimento, acordo. Não pode estar discordando em nada. Entendi. Aí, para a gente entender melhor, ou arrematar, né? Na verdade, a ideia é o divórcio extrajudicial, aquele que é feito sem precisar ir para o fórum, sem precisar de audiência com o juiz. É isso, doutora? Isso. E é bom a gente falar, porque tem gente que parece que tem medo, né, de fazer audiência com o juiz, fica assustada. Eita, vai ter que fazer audiência com o juiz? Não. Nesse caso, não precisará fazer audiência com o juiz. A gente vai lá no cartório e resolve-se o divórcio. E o divórcio, ele é igualzinho ao divórcio feito no judiciário. Tem a mesma validade. Perfeita, perfeita. A mesma validade, a mesma legalidade que o divórcio feito, ele só é mais rápido, não é? Sim. Doutora, mas aí no caso o juiz precisa avaliar, fazer uma revisão daquilo que é feito lá no cartório ou não? Basta o tabelião acertar, né, certificar, na verdade, que é de fé, que está correto, enfim. Essa pergunta é bastante interessante, porque a gente acha que o juiz sempre tem que respaldar, né? Mas nesse caso não. É de inteira responsabilidade do tabelião. Então, ele certificando está completamente válido. E é importante a gente falar isso, porque é uma pessoa responsável também, o tabelião, não é com qualquer pessoa que você está fazendo, né? Então, ele tem total validade, legalidade e, Celane, a coisa que eu acho melhor que a gente consegue é que você saiu dali, que você está com sua escriturazinha. Olha aí. Super prático, rápido. Saiu de lá divorciado, já pode comemorar. Fazer festa, hein? Doutora, uma questão. Quem tem filhos menores de idade? Porque a gente sabe que o Ministério Público, né, guardião dos direitos da criança e do adolescente, que geralmente tem que pedir vistas, né, para o MP, ele participa do divórcio. No caso do divórcio extrajudicial, quem tem filhos menores de idade, pode fazer o divórcio extrajudicial? Super interessante sua pergunta. A gente precisa entender que o Ministério Público, ele realmente é guardião desse direito e precisa ser, porque a gente precisa resguardar o direito daquele que é menor, daquela criança, daquele adolescente,
E, de modo geral, não pode fazer esse divórcio de forma extrajudicial. A gente já tem algumas exceçõezinhas, mas são muito pontuais ainda, tá? Como no Paraná, por exemplo. Mas, de modo geral, não pode. Inclusive, interessante também você saber que mulheres grávidas não conseguem fazer o divórcio de forma extrajudicial. Porque já tem um bebê, né? Já está ali. Já então, tá o direito do nascituro ele também é resguardado pelo Ministério Público. Tanto que quando tem processo de alimentos gravídicos, o MP também será consultado. Nossa, mas quem sabe até futuramente, né? Se já existem os casos pontuais de divórcio extrajudicial com menores de idade, pode ser que isso venha a amadurecer, avançar mais. Eu acho que esse é o caminho, viu, Salane? Eu acho que realmente o caminho é que possa-se passar a ser feito esses divórcios ainda com filhos pequenos no cartório, mas sempre em 100% de acordo. Então, a gente até tira que para chegar a um 100% de acordo em relação a alimentos, a mãe não vai aceitar qualquer coisa, né? Então, a gente vê que a mãe também é uma excelente guardiã do direito da criança. Isso. Doutora, quais são os requisitos para realizar esse divórcio no cartório, que é justamente o extrajudicial que a gente está falando? É importante a gente pontuar que os requisitos são basicamente, em termos de divórcio, o mesmo do judicial, mas a gente tem as peculiaridades por se tratar de extrajudicial, porque é importante a gente ressaltar, viu, Salane? Não é todo divórcio consensual que vai acontecer de forma extrajudicial, mas todo divórcio extrajudicial, ele é consensual, que é aquele divórcio de pleno acordo, né? Então, todos os requisitos do divórcio, que basta a vontade, basta estar casado e tudo mais, não tem prazo, mas 100% de acordo, você tem que estar completamente acordado com aquele que você está se divorciando, não ter filhos menores. Isso aí já está sendo relativizado, mas de modo geral, a regra continua sendo exatamente. Filho menor lá no vai para o judiciário. Entendi. Então, tem que estar casado. Inclusive, por exemplo, algumas pessoas, pode parecer algo bobo, mas tem gente que fica na dúvida. Eu convivo há muitos anos, não fiz o reconhecimento da união estável, ou seja, não fiz o registro da união estável. Pode também fazer um extrajudicial? Pode fazer uma dissolução extrajudicial. Isso vai ser um pouquinho mais complicado, porque vai ter que haver, primeiramente, o reconhecimento. Mas, se puderem ouvir um conselho meu, se vocês vivem em união estável, reconheçam. E tenham o entendimento e a clareza da diferença entre estar casado, ser casado e viver em união estável, porque parece a mesma coisa, mas não é. Não é, exatamente. E qual seria os documentos necessários para resolver esse divórcio no cartório? É interessante, inclusive, as pessoas já levar quando vai procurar o advogado inicialmente. São seus documentos pessoais, a certidão de casamento, muita gente perde, mas ela é necessária, pode-se tirar segunda via, comprovante de endereço e comprovante daqueles bens que tem-se a partilhar. E o comprovante desses bens, é importante a gente dizer que não é só para a nível de imposto, não, porque a gente fica com esse receio, porque vai, obviamente, ter que ser pago algum imposto. Mas é para lhe resguardar de que aquele bem vai ser passado ou para a sua titularidade ou para a titularidade daquele com quem você está se divorciando. Então, é super importante. E a gente sabe que, por exemplo, bens móveis, carro, tem como ficar o nome dos dois no documento? Não tem, né? Então, já deixar isso da melhor forma possível. Mesmo que seja havendo uma compensação. Imóvel não, a gente consegue deixar no nome dos dois. Talvez não seja interessante, mas carro já deixa isso resolvido. Agora uma dúvida, doutora. Maria e João vão se separar e decidiram fazer esse divórcio lá no extrajudicial. E aí tem alguns bens. Na possibilidade de João querer dar um despertinho e, né,
ludibriar ali Maria, porque o advogado é amigo dele, o tabelião conseguiria reconhecer e consegue impedir essa má partilha, vamos dizer assim? De forma geral, uma pergunta interessantíssima, porque nós estamos vivenciando um período em que as fraudes à partilha estão sendo vistas. Elas sempre aconteceram, a fraude é uma coisa que remonta aos tempos muito antigos, mas a fraude à partilha é algo que frustra, que decepciona, porque vem de alguém que você tanto amou, né? Mas, como precisa estar acordado, ele não consegue fazer ele não consegue ter essa precisão, se está sendo realmente um acordo ou se está sendo uma fraude à partilha. Então é muito bom ficar atento. Se você não tem total confiança, talvez não seja o melhor caminho para esse divórcio. Ou até se você, o seu ex-esposo te apresenta um advogado e você não confia, você traz o seu advogado, né? E não existe relação cliente-advogado sem confiança. Exatamente. Eu acho que não deve existir a relação cliente-profissional nenhum sem confiança, mas advogado, isso é muito certeiro, né? E eu falo isso porque muitas vezes o advogado está até ali falando realmente o que é de cada um. Mas como é uma relação, né, que a partir dali já existe desconfiança, um não confia mais no outro, fica com aquele receio, apesar de, por exemplo, estamos em acordo, mas fica aquela duvidazinha, será que está realmente certo? Será que traz existe as a mágoas verdade? para isso, né? Isso, então procura um advogado, inclusive é necessária o serviço de um advogado no divórcio extrajudicial. Sim, precisa-se que as partes estejam assistidas por um advogado. Como é bom a gente frisar, a gente desafogou o judiciário, a gente trouxe outra possibilidade, mas continuam se tendo requisitos para que a gente confira a maior lisura possível daquele processo de divórcio, né? As pessoas precisam estar presentes, ir ao cartório, ou o advogado pode resolver tudo isso? A gente tem uma solução melhor ainda, que é o notariado. Hoje, a gente não precisa estar presente fisicamente no cartório. A gente resolve tudo pelo notariado. E é um sistema maravilhoso. E o divórcio, além de ser mais célere mesmo, a confecção do plano de divórcio mesmo, sim, de partilha, a escritura, não tem aquele momento tenso daquela audiência de divórcio. Na frente do juiz. Não tem. Não tem medo do juiz. Não, então eu acho que isso também traz uma tranquilidade maior para aquelas partes, né? Eles vão... É mais leve, né? É mais leve. Ou melhor, menos tenso, né? Porque o processo de divórcio, o fato de você estar passando por um divórcio não vai ser fácil para ninguém. Exatamente. Em nenhum caso. Nunca é leve, né? Até me corrigir, é menos tenso, mas realmente leve não por mais que às vezes a gente sinta que é um livramento, a gente sente, né? É pesado. Mas ele acaba sendo menos pesado quando a gente faz isso de forma extrajudicial. Porque o consensual, ainda que realizado no judiciário, ele vai ser mais moroso, ele pode ser que o juiz realmente queira realizar a audiência, então, indo para o extrajudicial, a gente foge disso tudo. Isso, então, para a gente finalizar, eu vou pedir que você comente, compartilhe, deixa aí sua pergunta que a doutora Gabriela responde. Respondo todas, hein? Quais os motivos que a senhora vê, assim, para um casal optar pelo divórcio extrajudicial? Celane, eu vou ser muito sincera. Eu acho que além da celeridade, tem o fato de que você vai estar começando um novo ciclo e fechando aquele ciclo de forma menos pesada. Eu acho que a nossa paz é uma coisa muito importante e a gente tem que levar isso em consideração. Não estou dizendo, longe de mim, pelo amor de Deus, que você deve aceitar qualquer mixaria de acordo que lhe propuserem. Mas se você está confortável com aquele acordo, é a melhor coisa que tem. Porque você vai poder seguir sua vida de forma muito mais rápida, né? E as pessoas às vezes ficam com receio. No tabelionato tem como pleitear justiça gratuita? Tem também. Tem também, como a gente tem na justiça, a gente tem no tabelionato. Então, encaixa-se para todo mundo, porque é para ser para todos mesmo. Existe um valor fixo ou... Vai variar de acordo com os bens. Com os bens. Sempre a gente precisa levar
acaba os bens que as pessoas têm para partilhar. Entendi. Baseado nos bens que tem, é feito, né, o cálculo do valor que vai ser pago ao cartório. Isso, eu até pontuei que a importância de se trazer a documentação é para deixar seguro, porque muitas vezes a pessoa tenta não pagar o imposto como deveria, como embora alto, é nosso dever pagá-lo, é para lhe resguardar. Então, se você não for beneficiário da justiça gratuita, você vai precisar pagar. Pronto, gente, que aula, né, sobre divórcio extrajudicial. Algo, né, vamos dizer assim, simples quando a gente compara com o divórcio no judicial. Só gratidão, doutora. Volte mais vezes. Eu é que agradeço. E indico, se você está concordante com a pessoa com quem você está se separando, se você não tem filho pequeno, é um caminho maravilhoso para se adotar. Porque o trâmite é muito célere, pagou-se o DAG e você saiu de lá com sua escritura de divórcio. Uma mão na roda, como a gente costuma dizer, né? Maravilhoso. Gente, fiquem com Deus até o próximo Direito ao Ponto.